CBN. Amores Possíveis, com Carol Tchulkian. Carol Tchulkian, boa tarde. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Boa Nando. tarde. Carol hoje vai falar sobre letramento afetivo e educação socioemocional. Parecem Exatamente. nomes difíceis para práticas que não são tão difíceis assim, apesar de complexas. E pouco difundidas, né? A gente falou semana passada sobre a importância da gente conversar sobre as questões que estão nos incomodando. E o que eu queria trazer aqui é a importância da gente ter vocabulário para nomear as nossas emoções, e que isso tem que ser uma prática que acontece desde as crianças, né? Então, Paulo Freire já falava que a afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade, mas a verdade é que a nossa educação ainda é muito mais conteudista do que emocional e relacional. Então, a gente aprende matemática, aprende finanças, aprende a jogar basquete, e a emoção ainda vem no improviso. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, e até quero convidar quem está ouvindo, o Paul Ekman, que é um psicólogo bem famoso. Todo mundo deve conhecer ele pelo filme Divertidamente, da Disney. Ele foi o consultor para desenvolver aquelas 5 emoções. E ele tem um trabalho lindo que chama o Atlas das Emoções. Tem em português o site, o link é em inglês, é theatlasofemotions.org. Mas você consegue usar ele em português. E ele tem uma fala que eu acho maravilhosa, que é incrível como a nossa vida emocional é complexa e como ela geralmente é desatenta. Não é que a gente não saiba sobre nós mesmos, mas ainda assim a gente não presta atenção nas nossas emoções e elas motivam o que a gente faz. A gente faz coisas para evitar certas emoções e faz coisas para experimentar outras emoções. Mas a gente não aprendeu a sentir, né? Então, quantos de nós não ouvimos dos nossos pais? Ah, mas não precisa chorar, engole o choro, não é pra tanto. Ai, que bobagem, vai fazer manha. A gente aprende que crescer é segurar as emoções, conter as emoções, controlar as emoções ou resolver as emoções. E às vezes aprende o nome errado das nossas próprias emoções. Por exemplo, uma criança chorando, para de fazer manha. Talvez ela entenda que aquilo que ela está sentindo e que faz ela chorar se chame manha. E ela não deva fazer. Exatamente. Aí a importância da gente falar da educação socioemocional para as crianças, mas também para os pais. Porque todos nós não tivemos esse letramento, né? E aí a gente fica aterrorizado com as próprias emoções. Então essa criança que ouviu que era manha, se ela estava com medo, ela vai começar a ter medo de ter medo. Ou ela vai ficar com vergonha por estar angustiada, né? E quanto mais a gente tenta conter ou resolver, mais a gente é inundado pelas nossas emoções. E aí ou a gente implode, porque a gente não se permite colocá-las para fora, ou a gente explode, porque a gente está há tanto tempo nessa panela de pressão interna, que a hora que a gente coloca ela para o mundo, a gente é agressivo com as pessoas que estão ao nosso redor e destrutivo. Então isso para criança. Para todos. Tudo bem, a gente falou da criança, fica mais. E para o homem? Então, pro homem é ainda pior. Eu até trouxe um termo, tem um psicólogo que chama Ronald F. Levand, da Nova Southwestern University dos Estados Unidos, que ele tem esse termo que chama alexitimia masculina normativa. Gente, é um termo muito difícil para dizer a dificuldade que os homens têm para expressar os seus sentimentos. Basicamente, essa alexitimia masculina normativa é a ausência de palavras para descrever as suas emoções. Os homens foram muito menos ensinados e estimulados a falar sobre as emoções. E aí, para se manter amado e para se sentir aceito, a gente engole o choro, a gente não fala que tá com medo, não fala que tá irritado. E é interessante, pensando nos adultos e nos pais, que a gente também não demonstra e não fala que a gente tá aflito, que a gente tá angustiado, porque a gente acha que maturidade é não demonstrar as emoções. Então, quantos pais que não estão ouvindo aqui a gente já não foram chorar no banheiro para os filhos não verem você chorando? Ou a gente tem conversado aqui sobre gestão afetiva na empresa. Um chefe não mostrou que estava num momento mais sensível da vida para não ser visto
como menos maduro. Posso falar analfabeto emocional? Pode. E é por isso que eu quis usar letramento. Porque eu acho que, às vezes, quando a gente usa só educação emocional, a educação ainda tem, não deveria ser, mas ainda tem no imaginário um caráter autoritário. Perfeito. Então, eu sei, eu te ensino, e aí, como a Tati falou, eu te ensino que isso é manha. A hora que eu falo sobre letramento, é você dar a autonomia e a possibilidade de cada uma dessas crianças, adolescentes e adultos sentirem, não pensar que isso tem que passar. Lidar com as emoções não é resolver as emoções. Acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender. E aí tem um termo que eu falo muito aqui, né, do amor, que amor próprio é aprender a se validar e não a se valorizar. E o convite aqui para a gente poder ter esse letramento afetivo é validar as emoções. Não tem certo ou errado. Então não tem deveria ou não deveria estar com raiva, deveria ou não deveria ter ciúmes, ter medo, estar frustrado. Quando a gente primeiro valida, você consegue nomear e dar contorno. E entender que se eu não aceito as minhas emoções, eu tendo a não aceitar do outro. Então, se eu tenho vergonha de ter raiva e eu fico contendo a minha raiva, a hora que alguém expõe a sua raiva, me dá 2 vezes mais raiva. Porque eu tô contendo a minha e porque eu não sou empático para a raiva daquela pessoa. E aí, trazendo alguns resultados da importância da gente trazer esse letramento afetivo, não só para a escola, mas também para as famílias, para os clubes, para os grupos de apoio, para as empresas. Tem um psiquiatra da PUC, que é o Diogo Lara, ele fez uma pesquisa com mais de 35 mil brasileiros e ele concluiu que os aspectos emocionais, como a autoconfiança, influenciam mais no processo de aprendizagem do que habilidades cognitivas, como memória e organização. Então, se você está numa escola onde você se sente validado para sentir, para ter medo, para ficar frustrado porque seu coleguinha é melhor no futebol do que você, para ficar muito alegre e poder expressar essa alegria sem falarem que você é histriônica ou que você está agindo como se fosse uma mulherzinha. Você tende a se desenvolver isso é muito horrível, mais. Né? É como se só… Quando você diz isso, tá agindo como uma mulherzinha, você atribui que homens não sentem as coisas e também coloca a mulher numa posição inferior, como se ela fosse menos, porque ela demonstra suas sensações, suas emoções, seus sentimentos, né? Exatamente. É horrível. E é opressor para mulheres, mas também muito para homens. E é muito legal ver que a Unesco já está tentando mudar isso. Então, desde 96… a educação socioemocional é um dos pilares da educação. E eles defendem a educação emocional feita a partir de 4 formas. Então, é você aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. É a gente conviver com as nossas emoções para saber melhores maneiras de manejá-las e lidar melhor com as emoções dos outros. E aqui eu trouxe algumas etapas dessa educação socioemocional que a gente pode usar, de novo, não só com as crianças, mas com nós mesmos, porque a gente não tem tido esse letramento, né? A primeira delas é reconhecer as emoções, de novo, validando e não julgando. Depois é compreender as emoções, e aqui é ter um olhar investigativo. Então, como é que eu fico quando eu me desequilibro? Como eu me sinto quando eu tô assim? Fisicamente também. Meu maxilar fica mais rígido, meu coração palpita, a minha mão começa a suar. Quais são os meus padrões? Como eu tendo a agir? Eu me fecho? Eu sou reativo? Eu explodo? Eu choro? E quais são os meus gatilhos? Tudo isso leva a gente para um autoconhecimento e uma autogestão. E, de novo, a autogestão não é conter ou resolver. É você achar as próprias ferramentas para lidar com as suas emoções, para poder expressar e se regular. E aí, aqui eu quero falar desse trabalho lindo, gente. Até quero convidar vocês a entrarem. Do Atlas das Emoções, que foi desenvolvido pelo Paul Ekman, junto com o Dalai Lama. E qual foi o ponto de partida deles, né? Eles entendem, e eu concordo, que as emoções, elas não são por si só destrutivas. Porque às vezes a gente acha que a raiva, que o pânico, que a angústia são emoções negativas, a gente categoriza. E, na verdade, a forma como a gente lida com emoções desconfortáveis pode ser uma forma construtiva
ou negativa. Esse trabalho dele, como tá lá no Divertidamente, mapeou 5 emoções universais, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Ele fala que esses 5 são quase como se fossem 5 continentes emocionais. Então a gente tem gatilhos similares, a gente tem estados físicos similares e a gente tem ações similares. E o que é interessante desse site? Quando vocês entram, eu vou trazer aqui… Eu tô aqui. Não é muito legal? Visualmente é muito legal, os gráficos são muito legais. Ele é muito intuitivo, Super gente. intuitivo, é verdade. Então eu trouxe aqui Entra aí, atlasofemotions.org. E daí você clica à direita português e tem todo o conteúdo em português. Tava aqui. Isso é muito legal. Então, fazendo um exemplo, por exemplo, da raiva. Você clica na raiva e daí ele traz uma régua de emoções menos intensas ou mais intensas e mais negativas ou mais positivas. Então, dentro da raiva tem irritação, frustração, exasperação, propensão a discutir, rancor, sentimento de vingança e fúria. Fúria é o último. E aí é o que a Tati falou, né? Às vezes a gente fala, tô com raiva, mas quando você começa a olhar cada um desses, você fala, não, talvez eu esteja enfurecido, talvez eu esteja frustrado. E aí, pegando um exemplo aqui, né? Quando você clica em propensão a discutir, o que eles mostram? Que quando você tá propenso a discutir, você pode… Eles veem as ações que são mais comuns. Você pode reprimir esse seu desejo de falar. Você pode brigar. Você pode se enfraquecer. Você pode fermentar e ruminar. Então, você fica aqui dentro, você não fala, mas tá te borbulhando. Ou você pode insultar. A hora que ele te traz esse mapa, ele te ajuda a pensar, tá bom, eu tô com propensão a discutir. Putz, insultar vai ser um movimento negativo, destrutivo para essa minha relação. Será que eu posso reprimir agora, elaborar isso e conversar quando eu tiver Às vezes mais você não calmo? tem controle sobre isso também, né? Às vezes só vai. Às vezes só sai. A ideia desse letramento e dessa educação socioemocional é a gente criar esses segundos entre o sentir e o agir. Pra gente não ser tomado, porque a gente acha que isso, mas é mais forte do que eu. E na verdade é um treino. A Brené Brown também tem um livro muito interessante que chama Atlas do Coração, que também virou série na HBO. E ela fala exatamente o que você pontuou, Tati, que se a gente nomeia errado, a gente limita as sensações. E esse trabalho que o Paul Ekman e o Dalai Lama têm feito, criou um curso que chama CEB, que é Cultivating Emotional Balance, que é cultivando o equilíbrio emocional. E a ideia da gente usar esse atlas, inclusive a Eve, que é a filha do Paul, ela criou um aplicativo para você usar no seu celular, assim, para você ir mapeando. Porque normalmente, por exemplo, quando você tem um dia ruim, você chega em casa e fala, nossa, meu dia foi terrível, eu fiquei de mau humor o dia inteiro. Se você começa a estar atento a esse seu mau humor, você vê que você teve momentos de irritação, mas você também teve momentos de alegria, momentos de relaxamento. Isso faz com que você não fique tomado. E aí, dentro do site tem um mapa também, que eu quero convidar vocês a conhecerem, que ele ajuda a gente a tirar as emoções do automático. Então, a gente sempre pensa no gatilho e no estado. Então, por exemplo, meu chefe me deu uma bronca na frente de todo mundo numa reunião importante e eu fiquei envergonhado. Aí eu fiquei envergonhado, eu tive uma ação destrutiva que eu também já falei mal dele para outra pessoa e me viram falar isso e aí eu fiquei com o coração palpitando. O que eles ensinam a gente a ver? Que por trás de toda emoção existe uma história. Então, se eu sempre que me colocava fui repreendida pelo meu pai, por exemplo, a hora que meu chefe me repreende, eu tô com toda essa minha bagagem emocional que tá influenciando a forma como eu reajo. Então, se os meus pais falavam, isso é manha, eu vou ter mais vergonha de chorar. Se o meu namorado falava, isso é ciúme, então eu vou ter medo de colocar o meu incômodo. Por isso é impossível a gente voltar para esse nosso banco de dados emocional e entender, será que eu tô reagindo pela situação presente ou será que eu tô revivendo, utilizando os nossos gabaritos do passado? A hora que eu entendo esse gabarito do passado, eu saio desse lugar do bateu, levou. Eu começo a prestar atenção no que eu penso, como eu sinto e como eu me comporto. E aí eu posso me propor a ter outras ações.
a gente sai do automático e tende a ser menos destrutivo. E eu acho que é muito interessante porque você começa a ver que quando a gente está falando do outro, você vê a emoção, mas não vê o gatilho. Então, se a gente pensa no marido que chegou em casa e você tá super querendo conversar e ele não quis conversar, tá jantando quieto. Aí você fala assim, será que foi porque eu falei que esse fim de semana a gente vai ter que ir no batizado da filha da minha prima? E ele odeia coisa de criança? Você falou isso e você acha que o gatilho dele tá quieto, foi o que você falou. Logo você se repreende, você fica incomodada. Sem nem saber o que aconteceu. Isso pra mim é o pior, assim, é quando a gente supõe que algo que a gente fez bateu de determinada maneira na outra pessoa sem a gente nem ter ido perguntar pra ela. Mas a gente não supõe o tempo inteiro? Eu suponho, mas eu faço um exercício hercúleo de não agir de acordo com as minhas suposições. Se eu tenho dúvida porque alguém tá assim ou assado, eu vou lá e pergunto. Isso é lindo. É exatamente esse o convite que eu quero fazer hoje. Que Nem a gente sempre possa... é fácil, é verdade. Porque aqui falando parece que, resolvidona. Não é. Tá aí terapia semanal que não me deixa mentir. Mas é um exercício, é um exercício. E quanto mais você conhece as suas particularidades, mais você tá aberto para lidar com a alteridade. Então, entender que talvez a pessoa… Tem pessoas, assim, um próprio casal teve a notícia, por exemplo, que o filho tá doente. Tem um que vai ficar muito ansioso, nervoso, explosivo. A outra pessoa vai ficar chorosa. De novo, não tem jeito certo e errado. Mas se a gente aprende a traquear, se a gente tem mais palavras para nomear… a gente consegue navegar melhor pelas nossas emoções e entender que a gente tem alternativas nas nossas ações, né? Sabe que em casa, uma época, tinha uma plaquinha, uma folha colada na parede, escrito da raiva. E aí tudo que era, digamos, descendente da raiva. Aí tinha alegria, tudo que era parecido com alegria. Era para tentar ampliar esse vocabulário. É lindo! Vou pegar e vou colar de novo. Isso é uma das ferramentas que eu ia trazer pra gente. É imprimir mesmo. Tem no site da Brené Brown e tem no Atlas das Emoções. Pra gente criar esse dicionário mesmo. Se você perguntar pra qualquer um agora, eles vão falar 5, 6 no máximo. Exatamente, Todo porque a mundo vai gente não pensar, tem. não tem. Mas quando você começa a abrir lá e fala, nossa… Por exemplo, eu tô triste. Daí quando você abre a tristeza… No Atlas da Emoção, você vê que a tristeza pode ser desapontamento, pode ser desânimo, pode ser resignação, desesperança, desalento, pesar, angústia. Você vai refinando e aí você entende também, bom, quando eu tô angustiado, o que eu sinto, o que eu tendo a fazer. Você se sente mais no controle de tudo isso. É muito interessante também a gente ter um diário emocional para reconhecer padrões. Então, às vezes, no final do dia… Como eu me senti? E quais foram os gatilhos? Porque aí a gente vê… Olha, sempre que eu tô perto de fazer uma viagem, eu fico mais nervoso. Por mais que seja uma coisa boa. Ou quando os dias estão mais frios, eu fico mais melancólico. Um outro jeito muito interessante da gente conversar com os filhos e com os adolescentes na escola… É analisar fragmentos de filmes e séries. Então, ao falar das emoções dos personagens… A gente consegue trazer a discussão para uma classe ou para uma roda de amigos sem julgar, porque é o personagem. Aí uma outra coisa que eu defendo muito é a gente relatar as experiências e trabalhar a humanidade compartilhada. Então você só vai poder falar mais se você ouvir mais histórias também. Então na escola, ou entre grupo de alunos e até entre roda de amigos, pede para que as pessoas relatem as experiências, sempre trazendo emoções. Porque normalmente a gente fala, eu fiz isso, aconteceu aquilo, briguei com meu irmão. Mas como você se sentiu? O que você sentiu no corpo? O que você sentiu nas suas emoções? O que você fez? Porque aí a gente vai ajudando tanto a gente a entender o outro, como a se entender. E o Fê, que tem 2 filhos, né? É interessante porque você vai ver que cada um deles reage de uma forma. Certeza. E você vai aprender a lidar com eles de forma diferente. Então, não tem um único pai. Tem um Fê que é pai de cada um desses filhos. E aí, para fechar, sempre lembrar que a autocompaixão é essencial nesse processo de letramento afetivo. A Kirsten Neff é uma psicóloga e pesquisadora de autocompaixão que também está muito envolvida com o Cultivating Emotional Balance. E a autocompaixão é a gente poder tratar nós mesmos com bondade, compreensão, aceitação.
a gente precisa ter esse olhar gentil para cada uma dessas emoções. Tá atento e tá presente, entender que mesmo que a emoção seja negativa, ela também vai passar. Porque às vezes a gente tem tanto medo do medo não passar, que ele fica maior. E posso só, enfim, para mim funciona, pratico muito, não vivo sem. Falar, nem sempre os adultos nem sempre sabem dar nomes para o que estão sentindo, né? Conversar ajuda. Né? Pega lá as 2, 3 pessoas em quem você confia. Eu já me peguei muitas vezes falando, e aí eu não sei, eu fiquei meio assim, mas eu também fiquei meio assim, mas eu também senti meio aquilo. Que nome que é isso? Não sei, como que é isso? Conversar com gente que, obviamente, é tão interessada, preocupada e atenta com o autoconhecimento quanto você, ajuda muito, porque às vezes… um pouquinho também. Claro, com quem você tem intimidade, né? Sentar do lado do cara do ônibus e falar, amigo, tô me sentindo meio assim, meio assado. Não sei, de repente vai que ele vem com uma palavra que funciona. Sim. Que é o nome do que eu tô sentindo, mas isso eu nunca fiz. O que eu faço mesmo é trocar muito com as minhas amigas mais próximas e eu sinto muito que a gente se ajuda muito ao arriscar em nomes para o que a outra está sentindo, ou perguntar, ou levantar hipóteses que nos conduzam por um caminho que pode nos levar a essa descoberta, né? Qual é o nome que isso tem? E incentivar essa prática nas escolas, nos clubes, nos ambientes de trabalho, né? Tem o LIVE, que é o Laboratório de Inteligência de Vida. É um programa que já está em mais de 500 escolas. Eu conheci as fundadoras do LIVE no Festival Meca, que eu fui palestrar e elas estavam lá. E é um trabalho lindo para sistematizar esse conhecimento dentro das escolas. Então, assim, tem muitas ferramentas. Eu tenho feito esse tipo de palestra e de workshop também em escolas. Que a gente possa usar esse atlas, transformar isso em exercício, trazer com as amigas. Abre um vinho e usa eles para mapear. Para que assim, não só o amor, como a raiva, o nojo, a tristeza e a alegria também sejam mais possíveis. Repete o site e o livro que você também falou, os ouvintes estão doidos atrás dos nomes. O site é Atlas of Emotions. Atlas of Emotions.org. A hora que você entrar, ele vai estar em inglês, mas já no cantinho tem todas as línguas, você clica lá em português. E eu já cliquei em alemão. Maravilhoso. Seguir. Aí você já pode aprender alemão e as suas emoções em alemão. Exatamente, é um aprendizado conjunto. Muito obrigada. O livro. Tem o aplicativo que chama Emotrack, que é esse aplicativo da Eve, que ajuda a gente a fazer esse traqueamento de uma forma mais sistemática. E o livro. O Live é o Laboratório de Inteligência de Vida. Então é inteligenciadevida.com.br. Perfeito. Excelente. Carol Tchoukian conosco toda segunda-feira pra gente começar a semana falando de amor. Obrigada, Carol. Um beijo pra você. Obrigada a vocês. Carol. Beijos.